Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, trabalhadores da luz. Como prometemos, hoje vamos falar a respeito de uma super descoberta feita por pesquisadores, arqueólogos, e isso tem dado o que falar. Mas para quem já conhece o canal, vamos atrás das peças e vamos montar uma imagem que tudo isso pode representar. Corrado Malanga, Armando May e Filippo Biondi participaram no último dia 15 de março de uma conferência no Castelo San Pietro, onde apresentaram à imprensa o resultado de suas pesquisas, abordando a história, a arqueologia e a ciência para trazer à tona suas descobertas. Um dia depois, participaram de uma coletiva de imprensa. As descobertas são resultado de um projeto chamado CAFRE. Corrado Malanga é historiador, arqueólogo e tem dedicado mais de 40 anos no estudo do Egito Antigo, incluindo o livro egípcio dos mortos, textos das pirâmides e também as tábuas de esmeralda. Biondi é PhD em Engenharia de Telecomunicações e a sua contribuição no projeto envolveu a utilização de imagens de satélite para investigar os espaços vazios embaixo das pirâmides, no Planalto de Gizé, e após analisar os dados, sintetizou as informações acústicas, ou seja, as que penetraram na Terra e acabaram revelando estruturas ocultas. Já Armando é egiptólogo e sua paixão pelo Egito começou desde a infância. Ele tem dedicado também a sua vida a pesquisar, a fim de descobrir toda a verdade sobre tais monumentos. Uma das primeiras afirmações que podemos fazer é que eles não são amadores e tampouco usaram qualquer coisa. Eles combinaram a história com tecnologia de ponta, permitir ver o que está abaixo da superfície de Gizé foi possível através da técnica de modelagem tomográfica e através de imagens e dados recolhidos por satélites de alta resolução, puderam detectar anomalias que sugerem muito mais do que possamos imaginar. É claro que depois do comunicado à imprensa, a notícia bombou e os pesquisadores já estão sendo acusados de exagero. Outros egiptólogos reagiram dizendo que Filippo, Corrado e Armando estão completamente errados, e até aqui nada de novo, porque estamos reproduzindo aquilo que a mídia publicou. É claro que o chatinho do Zahi Hawass, ex-ministro das Antiguidades do Egito, disse que por décadas pesquisas têm sido feitas com radares e equipamentos similares e que nunca essas pesquisas mostraram nada do tipo. Sempre que algo ameaça a mentira do sistema e pode levar a humanidade a somar 2 mais 2, surge um rebuliço. Lawrence Conyers, da Universidade de Denver, duvidou da tecnologia usada e disse que ela seria incapaz de penetrar o solo por uma grande profundidade. 2 italianos, participantes desta pesquisa, deste projeto, se formaram na Universidade de Pisa, na Itália. É claro que nem o governo egípcio, nem aqueles que têm mantido esse segredo há milhares e milhares de anos não vão permitir que sítios arqueológicos comecem a brotar no Planalto de Gizé. Isso não vai acontecer, porque há muito tempo esses sítios foram proibidos, até pelo próprio Hawass. São escavações físicas. Então, esta divulgação é importantíssima, porque é algo que pode vir a mudar a história da humanidade
para sempre. Será o tal ponto fora da curva? E está sendo tratado com ceticismo, é claro. Querem desacreditar o trio de pesquisadores. Então vamos ao que foi achado. 8 poços cilíndricos com até 640 metros de profundidade, conectados a câmaras subterrâneas, cada uma com quase 80 metros de largura. Também encontraram 5 estruturas maiores interligadas por passagens em espiral, por até 1.210 metros abaixo da superfície. Tony Bushby, um australiano que estabeleceu um negócio de publicação de revistas e passou 20 anos pesquisando a respeito de vários assuntos, ele fez uma observação. Ele disse que o Planalto de Gizé e o Antigo Cairo são atravessados por passagens subterrâneas, poços, cavernas naturais, lagos e câmaras que contêm artefatos surpreendentes. Mas as autoridades egípcias não estão prontas para revelá-los ao público. E isso ele disse em maio de 2004. Para compreender as informações e os dados que foram divulgados pelos pesquisadores, é preciso entender a extensão do sistema desses túneis subterrâneos e as câmaras que lá estão, debaixo do Planalto das Pirâmides, porque foi exatamente lá que os ensinamentos da Escola de Mistérios se desenvolveram e se espalharam pelo mundo. Então, o que aconteceu debaixo daquela areia há milhares e milhares de anos não está escrito nos livros de história. E as descobertas feitas nas últimas 8 décadas confirmam esse ponto. Precisamos reavaliar essa visão sobre a sociedade e a parte mística e espiritual dos antigos egípcios, que pode revelar o que estão escondendo por séculos, e é muito maior do que possamos imaginar. Desde 2004, como falamos, já era conhecido esse sistema de túneis, além de instalações de câmaras abaixo das pirâmides. O que está escondido lá embaixo, Heródoto, filósofo grego, já sabia. Ele descreveu a sua visita ao oásis de Fayum, a poucos quilômetros de Mênfis. Para ele, um vale exuberante onde os faraós pescavam e caçavam. O local era uma maravilha sem fim. Além disso, ele deixou registrado que haviam 1.500 câmaras subterrâneas, às quais o acesso não foi permitido a ele. E neste lugar estavam pergaminhos que foram guardados em câmaras, revelando conhecimentos que nós ainda não estamos preparados para receber como humanidade. Ele viu estruturas como palácios que tinham comunicação entre si e era difícil para ele acreditar que aquilo tivesse sido feito por homens. E Heródoto registrou também que as câmaras e passagens subterrâneas se conectavam com as de Gizé. No passado, elas eram conhecidas como as pirâmides de Mênfis. Já outro filósofo, Jâmblico, que era sírio, no tempo da escola alexandrina, registrou que há uma entrada no corpo da esfinge, que atualmente encontra-se obstruída por lixo e areia, mas é claro que há ciência disso por parte das autoridades do país. E seguindo as patas dianteiras, havia um portão no passado feito de bronze,
que só os magos da escola de mistérios podiam acessar, porque havia grande respeito e temor por parte da população que mantinha tais locais invioláveis. Chegando na altura da barriga da esfinge, continuavam grandes galerias seguindo para o subterrâneo da grande pirâmide. Não era algo simples. Nós notamos isso na representação que os pesquisadores descobriram. É uma tecnologia que nós nunca vimos antes. As galerias se cruzavam ao longo do percurso de tal forma que quem entrasse sem o devido conhecimento poderia até se perder. E a despeito do agrado ou não de alguns, se faz necessário informar que antigos selos cilíndricos sumerianos que traziam o registro de que os supostos deuses, chame Anuna ou Azimós, tinham uma morada secreta. Era um lugar subterrâneo acessado por túneis e a entrada era escondida por areia e se chamaria Wavana. Nos registros sumérios há uma descrição de um monumento com cabeça de leão e que por baixo dele haviam não só passagens como escadas que levavam a outras áreas diversas onde estariam registros pré-históricos, tesouros e objetos mágicos. E considerando a nossa época moderna, nós podemos tomar como objetos mágicos perfeitamente dispositivos tecnológicos altamente avançados com instruções em como ativá-los. Provavelmente a proibição de sítios arqueológicos na área é para evitar justamente isso, sobre o qual mencionamos entre outros conteúdos, e essa proibição não será revogada, e ela tem motivos secretos, ocultos, mas concretos. Agora, segundo Amiano Marcelino, um historiador romano, foram gravadas, assim como nas passagens subterrâneas, inscrições sagradas que preservavam a sabedoria antiga. No século X, um registro árabe que está exposto e preservado no Museu Britânico fala de estátuas mecânicas que guardam as galerias subterrâneas que existem debaixo das pirâmides. Atualmente, a melhor descrição para estátuas mecânicas seriam seres alimentados por uma IA, seres autômatos programados para impedir a entrada de quem não fosse digno, porque talvez tais dispositivos, talvez até uma nave, isso estamos fazendo suposições, devem ser talvez ativados por pessoas específicas que sejam, segundo eles, dignos, merecedores. Os filósofos do passado também falam de artefatos incríveis que estão guardados, até que, como mencionamos, as pessoas certas possam compreendê-los, ativá-los e usá-los. Convém lembrar que o Borisca, aquele menino que deu várias entrevistas, que está recluso atualmente, ele deu entrevistas até ao projeto Camelot, falando sobre a sua origem primordial, Marte, e depois a sua outra vida em Atlântida. Ele disse que no dia em que os segredos da grande esfinge fossem descobertos, a humanidade jamais seria a mesma. Então, tudo está interconectado de uma forma tecnologicamente não humana, onde não temos acesso a artefatos desconhecidos e, se tivéssemos, não saberíamos usá-los. E imaginar que as pirâmides eram justamente emissoras de energias, frequências e vibrações e também recebiam frequências, ondas e vibrações semelhantes. Voltando a Heródoto, sacerdotes egípcios disseram para ele que existe um extenso sistema de câmaras abaixo da superfície,
diárias ao redor da esfinge e das pirâmides. Mas o que acontece? Tais informações não são segredo ao governo egípcio. Eles vêm guardando isso de geração em geração, informações originais, primordiais, e o próprio Sitchin registrou em um dos seus livros o momento em que ele quase perdeu a vida quando foi pesquisar no interior da Grande Pirâmide com permissão a contragosto de Hawass. Como descendentes da escola de mistérios, muitas sociedades secretas também ajudam a manter isso em segredo. Dizem que há uma câmara que funciona como uma biblioteca com conhecimentos além da nossa compreensão. Do lado de fora, nós vemos apenas como monumentos turísticos. Então, o comunicado de túneis e câmaras que se cruzam formando redes complexas que se entrelaçam por todo o Planalto não é tão novidade assim. Agora, em 1935, arqueólogos começaram a retirar a areia, porque ainda era permitido, mas só que esse processo durou penosos 11 anos. E quando esses arqueólogos estavam prestes a descobrir a ponta de alguma coisa, o acesso foi da noite para o dia negado e o projeto dado como finalizado pelo governo egípcio. Uma informação dada pelo Dr. Selim Hassan dizia que algumas câmaras guardavam enormes sarcófagos selados e tinham um pouco mais de 5 metros de altura cada um. É claro que há muito mais a desvendar e essa conferência de imprensa e esses 3 pesquisadores que gastam a vida em busca de conhecimento para trazer a verdade à tona, mudando assim a história da humanidade, é algo extremamente relevante. E mesmo que o governo egípcio não permita, e sabemos que não vai permitir mais pesquisas profundas a respeito disso, sabemos que há uma grande verdade. E quando essa verdade, como disse o Borisca, vier à tona, talvez antes do fim do processo de transição planetária, a humanidade mudará de tal forma que nunca mais a nossa espécie se verá da mesma forma. Esperamos que você tenha aproveitado esse conteúdo. Reunimos algumas informações. Caso surjam informações mais recentes, faremos um novo conteúdo como atualização. Gratidão a você que nos acompanhou até agora. Gratidão àqueles que nos apoiam, incentivam e valorizam o nosso trabalho aqui na plataforma. Gratidão àqueles que nos apoiam de forma independente, fora daqui. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente que todos nós permaneçamos juntos e imersos na mais pura e cristalina e verdadeira luz.